Boa tarde, gente. Boa tarde, Nália. Lu? É eu, Neide. Minha mãe ainda vai chegar ainda. É você? Sim, Seja bem-vinda, querida. obrigada. Uma boa tarde para todos os nossos irmãos e irmãs, encarnados, desencarnados, para mais um sábado de estudos do Evangelho de Jesus, dentro dos esclarecimentos que a interpretação espírita nos oferece. Nós estamos no Evangelho segundo São Mateus. Este capítulo ao qual estamos trabalhando atualmente é o de número 12, possuindo 50 versículos. Os versículos 1 a 8, nós fizemos já um trabalho interessante em relação a eles e vamos dar continuidade a partir do versículo 9, capítulo 12, Evangelho de Jesus segundo São Mateus, versículos 9 a 14. O título proposto pelas traduções bíblicas é A Cura do Homem com as Mãos Atrofiadas, A Cura do Homem com a Mão Mirrada. Diz o evangelista: tendo partido dali, entrou na sinagoga deles. Estando ali um homem com uma das mãos atrofiadas, perguntaram-lhe, dizendo: se é lícito curar no sábado, para que o acusassem. Ele, porém, lhes disse: qual dentre vós é o homem que, tendo uma ovelha, se vier a cair num fosso, em dia de sábado, não agarrará e erguerá ela? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer o bem no sábado. Então diz ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e foi restaurada, ficando sã como a outra. Após saírem os fariseus, formaram um conselho contra ele, a fim de matá-lo. Pois bem, então nós estamos observando aqui os versículos 9 a 14 deste capítulo 12 do Evangelho de Jesus, segundo São Mateus. Mas outros dois evangelistas também fazem comentários a esta lição trazida por Mateus. O Evangelho de Marcos, no seu capítulo 3, versículos 1 a 6, e que nós vamos ler para que possamos fazer aí uma intermediação. Capítulo 3, versículos 1 a 6 do Evangelho de Jesus segundo São Marcos. Novamente, entrou na sinagoga, e ali estava um homem cuja mão estava atrofiada. E observavam para ver se nos sábados ele o curaria, para que o acusassem. Diz ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te, vem para o meio. Diz-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Eles, porém, silenciaram. Olhando em derredor deles, com indignação, e afligindo-se da dureza do coração deles, diz ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e foi restaurada como a outra. Após saírem, os fariseus imediatamente formaram um conselho com os herodianos contra ele, a fim de matá-lo. E agora, para complementar, nós vamos ler a passagem trazida pelo evangelista Lucas, no seu capítulo 6, versículos 6 a 11, em que Lucas diz assim: e sucedeu que em outro sábado,
Ao ele entrar na sinagoga e ensinar, havia ali um homem cuja a mão direita era atrofiada. Os escribas e os fariseus o observavam para ver se ele está curando no sábado, para que encontrasse algo para acusá-lo. Ele, sabendo da dureza dos seus pensamentos, disse ao varão que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé no meio. Levantando-se e ficando de pé, disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou destruir? Olhando em derredor deles, disse-lhe: estende a tua mão. Ele o fez, e foi restaurada a mão dele. Eles, porém, se encheram de loucura e conversavam uns com os outros sobre o que fariam com Jesus. Então, nós lemos aqui as 3 passagens. A primeira, a que nós estamos estudando atualmente, o capítulo 12 do Evangelho segundo Mateus, versículos 9 a 14, e Marcos e Lucas, os outros 2 evangelistas, trazendo e narrando para nós o mesmo fato, trabalhado pelo evangelista Mateus. E vamos observar de cara que cada um dos 3 evangelistas trazem algumas particularidades diferentes. Primeiro, em Mateus, nós vamos observar que antes de Jesus fazer a cura do homem que estava ali com a sua mão atrofiada, ele fala um provérbio. Ele dá um ensinamento que é uma espécie de provérbio que é nada mais do que também uma parábola. Uma pequena parábola em apenas um versículo, dizendo assim, no versículo 11 do Evangelho de Mateus: qual dentre vós é o homem que, tendo uma ovelha, se vier a cair num poço, num dia de sábado, não a agarrará e erguerá ela? Ou seja, então Jesus, ele faz uma comparação do homem em relação ao animal. No caso, uma ovelha. E nós sabemos que a ovelha era um animal muito importante para os israelitas. Da ovelha, nós tiramos ou extraímos dela inúmeros recursos, dada a importância deste animal. Mas Jesus, ele aqui quer fazer justamente essa analogia. Entre o homem e o animal, quem é mais importante? Precisamos entender que Jesus não está desmerecendo a ovelha, pelo contrário. Ele está apenas chamando-nos a atenção dentro de uma escala evolutiva, onde o ser humano, já passado por várias experiências, atingiu diante da sua própria evolução, na escala dentre os reinos, uma posição que está acima do reino animal. Então, é o primeiro ponto que Jesus nos chama a atenção. E o segundo ponto, de que os israelitas, em dia de sábado, se uma ovelha dos mesmos vier a cair num fosso, seria no sentido de ela fosse ali beber uma água e de repente ela caísse, eles não sairiam correndo para retirar a ovelha do fosso, para que não perdesse a mesma, tendo em vista que a ovelha era extraído dela inúmeros recursos. Então, ele está chamando-nos essa atenção. Então, somente Mateus traz essa parábola, esse provérbio trazido por Jesus. Os outros 2 não trazem. Mas os outros 2 evangelistas, Marcos e Lucas,
trazem colocações também que Mateus não traz. Por exemplo, no versículo 6 do capítulo 3 do Evangelho de Marcos, é colocado pelo evangelista que após Jesus ter feito a cura daquele homem que estava com a mão atrofiada, os fariseus, os escribas, reuniram-se em conselho com os herodianos. Com qual objetivo? De observarem como que poderiam matar Jesus. Vejam bem, destruir, eliminar Jesus. E quem eram os herodianos? Eram a guarda do Herodes Antipas, que era filho do Herodes o Grande. É preciso entender isso. Então, os herodianos eram uma guarda de Herodes, que era considerado o rei de Israel, naquela época, diante da linhagem da sua descendência através de Herodes o Grande. Apenas para relembrarmos, Herodes o Grande é aquele narrado pelo evangelista Mateus e pelo próprio evangelista Lucas, nos seus capítulos iniciais, do nascimento de Jesus. Que quando Jesus estava para nascer, Herodes, ficando sabendo, ele deliberou, então, matar crianças abaixo de 2 anos. Todos os recém-nascidos e toda criança abaixo de 2 anos, à época, Herodes mandara matar, com o objetivo de que aquela criança que estava sendo anunciada pelos profetas e pelas profecias das Escrituras não pudesse se consumir o fato. Então, nós temos essa história. Este Herodes, ele desencarna. E passa, então, a ser dividida a região da Palestina em 4 tetrarquias, onde cada um dos seus filhos iriam governar sobre ela. Na região da Judéia, quem estava comandando era Herodes Antipas, que era filho de Herodes o Grande. Então, fica essa ressalva para o nosso entendimento. Então, nesse versículo 6 do capítulo 3 de Marcos, o evangelista narra para nós que iniciou-se um movimento juntamente com as autoridades do Sinédrio, fariseus, doutores da lei, sacerdotes, e o próprio Herodes Antipas e a guarda pessoal dele, com o objetivo único de fazer com que Jesus não continuasse a exercer a missão para a qual ele veio realizar na Terra. Então, temos essa colocação. E em Lucas, há outra particularidade muito importante, trazida pelo evangelista, no versículo 6, do capítulo 6. Ele vai dizer assim: e sucedeu que em outro sábado, ao ele entrar na sinagoga e ensinar, havia ali um homem cuja a mão direita era atrofiada ou mirrada. Então vejam bem que coisa interessante. Que detalhe importantíssimo que o evangelista registra para nós, o Lucas. Que aquele homem que estava com a mão era a sua mão direita. Os outros 2 evangelistas não colocam esse fato para nós. E por que era a mão direita e não a mão esquerda? Então, há um objetivo aí. E um outro detalhe. Quando nós estamos lendo os textos dos evangelhos, parece que é uma cronologia em que cada evangelista coloca, e a gente perde, às vezes, a noção de tempo e espaço. Porque neste capítulo 12 do evangelista Mateus, nós vamos observar que Jesus estava passando pelas searas, então nós estamos voltando aqui aos versículos iniciais, que eram campos,
E Jesus se encontrava na cidade de Cafarnaum. Então, nós estávamos na região da Galileia, na cidade de Cafarnaum. E aí o evangelista Lucas, ele vai trazer para nós uma colocação importante. Porque parece que quando Jesus sai da seara com os apóstolos, eles vão direto para a sinagoga. Aqui, o evangelista traz para nós um apontamento de que no outro sábado, então havia se passado uma semana, quando este acontecimento se deu. Quer dizer que não foi no mesmo dia daquele episódio onde os apóstolos arrancaram as espigas com as próprias mãos. Passou-se uma semana. No outro sábado, Jesus estava dentro da sinagoga com seus apóstolos e o evangelista Lucas traz também esse detalhe importante. Jesus estava ensinando. Então vejam bem, o mestre estava ensinando no dia de sábado. E o que ele estava ensinando? Qual era o tipo de ensinamento? Para relembrarmos, no dia de sábado, na parte da manhã, era comum os judeus, os israelitas, estarem dentro das sinagogas, que é uma espécie de templo ou de uma casa, de uma igreja, vamos colocar assim, para ficar melhor o entendimento. Era uma espécie de igreja onde era lido as escrituras e feitos os comentários das mesmas. E neste dia de sábado, Jesus se encontrava em uma delas, provavelmente na sinagoga da cidade de Cafarnaum, leu uma passagem das escrituras, aqui não faz referência a qual que pudesse ser, mas nós podemos identificar que era muito comum, pelos relatos dos evangelistas, Jesus estar sempre lendo o profeta Isaías. Então, em várias partes dos 4 evangelhos, nós vamos observar Jesus sempre trazendo-nos referência do profeta Isaías. É um dado interessante. Mas Jesus permeava toda a escritura sagrada. Ele não ficava apenas preso a um profeta apenas, ou aos 5 livros que nós colocamos como o Pentateuco mosaico. Então, Jesus, ele abria para todos a oportunidade de lerem e estudarem e comentarem todos os livros que compunham a Escritura Sagrada. Então, essas são particularidades interessantes dentro dos 3 evangelistas. Recapitulando, em Mateus, nós temos uma espécie de parábola, quando Jesus faz uma colocação com relação à ovelha. Em Marcos, nós temos os fariseus e doutores da lei unindo-se aos herodianos, que era a guarda de Herodes, que era considerado o rei de Israel, ou o rei dos judeus. Herodes Antipas, que era um dos filhos do Herodes o Grande. Entre aspas, tá, gente? Herodes o Grande, entre aspas. E Lucas traz para nós esse apontamento importante. E este fato, este acontecimento se deu num outro sábado, e que o homem que tinha a mão mirrada era a mão direita deste homem. Olha que fato importantíssimo. Pois bem, então nós vamos relembrar aqui que Jesus, ali então, ele não perdeu a oportunidade de dar um ensinamento e, através do ensinamento, operar na prática, realizar com o exemplo prático as ações que cada um de nós devemos adotar diante da própria existência, diante da própria vida.
Então, vamos observar a cena. Vamos imaginar que nós estamos no cantinho de Jesus, no sábado, lá no salão onde estudamos, no grupo sistematizado Irmão Moacir. E, de repente, chega uma pessoa bem necessitada, com um problema. Não seria lícito alguém atender essa pessoa para ver o que ela está necessitando, precisando? Não seria lícito? Ou simplesmente nós iríamos enxotar a pessoa? Nós não iríamos acolher essa pessoa, convidá-la para sentá-la, assistir o estudo e depois ter uma conversa com ela para saber qual é a necessidade real dela e, de acordo com as nossas possibilidades e limitações, atender naquilo que for necessário. Foi o que Jesus fez. Então, Jesus estava mostrando claramente que não há dia nem hora para fazer o bem. O recurso do bem precisa ser algo espontâneo. A caridade, ela não tem hora ou dia para ser exercida. E é por isso que Jesus vai lembrar, lá no versículo 7 do capítulo 12 de Mateus, o profeta Oséias, que nós trouxemos no estudo anterior. Quando Jesus coloca: ide e aprendei o significado de misericórdia eu quero e não sacrifício. Então, esse ir e aprender está registrado pelo evangelista Mateus, no seu capítulo 9, versículo 13. E no versículo 7 do capítulo 12 de Mateus, Jesus reforça o ensinamento, mais uma vez, deste profeta Oséias. Profecia essa que está registrada no capítulo 6, no versículo 6 do seu livro, no Velho Testamento. E no versículo 7, Jesus diz: se soubesseis o significado de misericórdia eu quero, e não sacrifícios, não os teríeis condenados sem culpa. Então, é a fala de Jesus para com os fariseus, naquele episódio onde eles vão questionar a Jesus o fato dos apóstolos estarem arrancando as espigas em dia de sábado. Então, nós já fizemos esse comentário. Agora, estando em um outro sábado, passado uma semana, Jesus, dentro da sinagoga, os fariseus já estavam mantendo em seus pensamentos, em seus sentimentos, algo que pudesse levantar contra Jesus a fim de o acusá-lo. Então, vejam bem que coisa interessante. Então, quem nos narra isso? O próprio evangelista Lucas, no versículo 8 do capítulo 6, ele diz assim: ele, sabendo do que passava-se em seus pensamentos, olha que dado interessante, a capacidade de Jesus estar assentado, a multidão ali, vamos colocar a multidão, né? Que não cabia dentro da sinagoga muitas pessoas. Vamos lembrar deste fato. Mas aqueles que se encontravam ali dentro da sinagoga e a multidão que estava do lado de fora, diga-se de passagem, Jesus começou a observar o que ia no pensamento de cada um daqueles que se encontravam ali. Então, essa capacidade, somente um espírito da grandeza, da sublimidade de Jesus, é possível que o espírito faça. Já pensou? Se nós conseguíssemos ler
pensamento do ser humano? Já imaginaram isso? Pois bem, Jesus ele tinha essa condição. Isso era algo natural dele, porque sabemos, conforme aquilo que a doutrina dos espíritos nos ensina, o espírito puro. E Allan Kardec vai nos dizer, lá no livro A Gênese, quando ele vai comentar da natureza da superioridade de Jesus, no capítulo 15 da obra A Gênese, lá nos seus itens 2 e 3, Allan Kardec vai nos ensinar que Jesus estava animado do Espírito Divino. Quer dizer que o Espírito do Cristo, ao unir-se a um corpo, ele participou da natureza corpórea, comum a todos nós, mas o espírito dele era animado do Espírito Divino, ou seja, a ideia da conquista que ele realizou em si mesmo através da evolução. Uma superioridade notória. Muito, mas muito acima da nossa humanidade. A tal ponto que nós não temos condições de mensurar, ainda hoje, a grandeza de Jesus. Não temos essa condição. Nenhum espírito encarnado na Terra, e mesmo muitos espíritos desencarnados da Terra, ainda não temos condições de compreender, de entender a grandeza do Espírito de Jesus, nosso Mestre e Senhor. E este Espírito esteve entre nós, conviveu conosco, respirou o mesmo ar que hoje nós respiramos na atmosfera terrestre, alimentou dos alimentos que nós ainda hoje nos servirmos, como frutas, sucos, pães. Para quem gosta de comer pão como eu, Jesus se alimentava de pães. Olha para você ver. Então, este Espírito esteve entre nós, com o objetivo de nos ensinar a compreender Deus, a entender Deus. E, através deste esclarecimento em relação a Deus, sabermos nos conduzirmos diante da própria vida. Lembrando que todas as vezes que Jesus falava de vida, ele estava fazendo referência ao Espírito. Porque quem tem a vida é o Espírito. E os fariseus e os doutores da lei, que já tinham este conhecimento, esse entendimento, começaram a arquitetar, a planejar situações que pudessem levar Jesus a se contradizer com o intuito de acusá-lo e levá-lo à morte, como de fato aconteceu. Como nós sabemos pelos registros da história e dos próprios evangelistas, que nós iremos estudar ainda essas passagens. Mas os fariseus, os doutores, já sabiam, já entendiam, já conheciam que matando Jesus, estariam apenas matando o corpo, não a alma. Porque a alma, que é o espírito, ela sobrevive à matéria. A tal ponto que, se isso não fosse verdade, toda a historiografia trazida pela humanidade através dos ensinos de Jesus não teria nenhuma razão de ser. Todos os registros que nós temos no Novo Testamento
que são a biografia de Jesus, não serviria para nada. E é por isso que Jesus sempre nos ensinou a buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus. É interessante quando Jesus faz essa colocação de buscarmos o reino de Deus, que aqui, em Mateus, no seu versículo 11, quando ele fala da ovelha, ele está justamente mostrando para nós essa escala. E que hoje, pelo entendimento, pelo esclarecimento da doutrina dos espíritos, nós temos condições de assimilar e ter uma melhor compreensão. Lá no livro dos Espíritos, como nós já sabemos, que já tem sido estudado por nós durante anos, a famosa escala espírita, proposto por Allan Kardec e pelos espíritos superiores. Só que nessa escala espírita, ali eles estão trabalhando dos espíritos racionais, dos espíritos que atingiram um reino. Qual reino é este? O reino hominal, o reino da humanização, onde o princípio inteligente, saindo de uma condição, ele adentra uma outra faixa do seu processo evolutivo, inaugurando o campo do sentimento, da razão, da inteligência. Então, tudo isso nós temos aprendido com a doutrina dos espíritos. Mas existem outros reinos, como nós sabemos. Existe o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal e o reino de Deus, que está muito além, muito acima do reino hominal. E o nosso objetivo é de avançarmos para atingirmos este reino, o reino de Deus. Por isso que Jesus veio nos ensinar e exemplificar como fazer para prosseguirmos na nossa trajetória e chegarmos um dia à condição de adentrarmos o reino de Deus. Agora um detalhe, vou abrir um parênteses aqui. Reino de Deus é diferente do reino dos céus. Reino dos céus é uma coisa, reino de Deus é outra. Embora muitos de nós fazemos uma confusão no sentido de acharmos ou pensarmos ou entendermos que reino dos céus é sinônimo de reino de Deus. Não é. Reino de Deus é uma coisa, reino dos céus é outra. Nós vamos estudar isso, porque teremos passagens aqui onde Jesus vai trazer apontamentos e mostrando para nós essa diferenciação. Ok? Então, só abrindo parênteses, estou fechando ele, para não confundirmos por agora. Então, dentro dos reinos, a ovelha pertence ao reino animal. O homem pertence ao reino hominal. Qual reino é superior? Dentro da escala. Dentro de uma escala. O reino hominal está acima do reino animal. Isso quer dizer que o homem, ele está numa condição melhor do que o animal. E Jesus, estando dentro da sinagoga, e já tinha observado o que ia no sentimento, no pensamento de todos aqueles que ali se encontravam, e observando que muitos daqueles pensamentos estavam como que num processo bem complicado diante daquela existência,
Porque o que narram os evangelistas? Marcos e Lucas. Eles vão dizer assim: após saírem, os fariseus imediatamente formaram um conselho com os herodianos com o intuito de matá-lo. Mas por que eles estavam com esse intuito? Porque olha o que diz Marcos no versículo 5. Olhando em derredor deles, com indignação, algumas traduções está ira. Vamos retirar essa palavra, ira, indignação, e colocarmos aqui a palavra justiça, para ficar melhor para o nosso entendimento. Então, imaginemos que Jesus ali, observando com justiça o que ia no sentimento e no pensamento de cada um daqueles que se encontrava, ele então vai propor um exemplo e o ensinamento dentro deste exemplo. Ele vai operar uma cura num dia de sábado, ensinando que acima da própria justiça está a misericórdia divina. Olha que coisa interessante. Então, vamos retomar a cena. O evangelista Mateus, ele vai dizer o seguinte, no versículo 13. Então diz ao homem, estava com a mão mirrada, estende a tua mão. O homem estendeu. E rapidamente a mão foi restaurada. Os evangelistas Marcos e Lucas, eles trazem um apontamento diferente. Olha o que eles trazem. Jesus chamando o homem para que ficasse de pé no meio, no centro, para que todos pudessem observar, pede a este homem que estenda a sua mão. E qual mão que era? Lucas fala-nos que é a mão direita. E Jesus, então, cura a mão direita deste homem. E ainda ensina-nos a misericórdia do Pai que está acima da justiça. Misericórdia, nós precisamos trabalhá-la para que consigamos atingir o amor. Para que possamos olhar ou trabalhar o amor entre nós, precisamos sermos misericordiosos. Porque a misericórdia, ela vai nos dar a oportunidade de exercermos o bem. E só pode fazer o bem quem está em sintonia com a justiça, com o amor e com a caridade. É impossível alguém fazer o bem se não estiver dotada de sentimento de piedade, de compaixão. Claro que a pessoa não vai ter um amor tal como Jesus exemplificou para nós. Não, não é isso. Mas a pessoa, ela vai desenvolver dentro dela questões que vão fazendo com que seu espírito desabroche no campo da beneficência, da piedade, da misericórdia, da fraternidade, para que possamos atingir o nível do amor. É uma construção, é uma edificação, é um exercício. Então, o ato de fazermos o bem, de exercermos o bem,
seja ele qual for, nós estamos nos exercitando para que um dia nos tornemos amorosos, tal como Jesus o é. Então, veja bem que coisa interessante. É preciso entender isso. Bom, então, para relembrarmos aquele ensinamento da misericórdia que eu disse que era importantíssimo, quando no versículo 7 do capítulo 12, Jesus diz: se soubesseis o significado de misericórdia, não os teríeis condenados sem culpa. Vamos trazer este apontamento para nós. Nós, hoje, passado 2000 anos da vinda de Jesus ao plano físico da Terra, e passado todo este tempo de grandes ensinamentos trabalhados na humanidade e de tantos exemplos trazidos por inúmeros missionários que ele, o próprio Jesus, enviou à Terra, será que nós, hoje, somos capazes de avaliar se realmente somos misericordiosos? Será que nós conseguimos identificar em nós o movimento da misericórdia? E o que é ser misericordioso? O que é ser misericordioso? Este ensinamento ele é tão importante, que nós, no estudo anterior, relembramos que o próprio Cristo ele colocou como uma bem-aventurança. Bem-aventurado é aquele que exerce a misericórdia. Porque ele, ao exercer a misericórdia, ele também alcança essa misericórdia. É uma bem-aventurança trazida por Jesus. No Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, é uma das bem-aventuranças. E ela é tão importante que Allan Kardec ele vai trabalhar um capítulo específico no Evangelho segundo o Espiritismo para com a misericórdia. É o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. E ali nós teremos inúmeras lições. E dentre as lições do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a lição do perdão. O perdão das ofensas. Então vejam bem que dado importantíssimo. Ao exercermos a misericórdia, nós estamos abrindo um campo na nossa intimidade para o perdão de quem quer que seja e de nós mesmos diante da divindade, diante das leis da providência divina. Então, o perdão das ofensas ou o ato de perdoar é um ato de misericórdia. Nós não pedimos perdão a Deus? Então, precisamos avaliar como que nós, hoje, encontramos-nos diante destas lições, que é a lição da misericórdia. Ao fazermos essa avaliação, então eu não vou voltar aqui lá, depois quem quiser abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e fazer uma leitura, principalmente da lição do perdão das ofensas, é válido, é importantíssimo. Então nós não vamos voltar a isso, porque nós precisamos caminhar. E aí entra um detalhe importantíssimo nessa lição, que é trazida pelo evangelista Lucas, que aquele homem que tinha a mão mirrada, a mão era à direita. E nós vamos lembrar um ensinamento de Jesus no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 6, versículo 3, quando ele coloca que a vossa mão esquerda
não saiba o que dá ou o que faz a vossa mão direita. Lembra desse ensinamento? E esse ensinamento ele é tão importante, vejam bem, que Allan Kardec ele vai extrair este versículo 3 do capítulo 6 do Evangelho segundo São Mateus e trabalhá-lo como um dos títulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo o título: que a vossa mão esquerda não saiba o que faz ou o que dá a vossa mão direita. E lá neste capítulo 13, nós teremos as lições da beneficência. O que é ser beneficente? É o ato de fazer o bem, de realizar o bem, de exercitar o bem. Então, o convite do Evangelho segundo o Espiritismo é nos chamar a atenção, nós espíritas cristãos, para o ato de realizarmos e de fazermos o bem em todos os momentos da nossa vida. Quando eu falo vida, mais uma vez, eu estou falando do espírito. E o espírito ele pode estar no corpo ou fora do corpo. Quando eu falo da existência, eu estou falando da alma dentro de um corpo físico. Então, vamos fazer essa separação para entendermos. E lá na lição da beneficência, eu separei uma passagem aqui, que está no item 12, que é uma mensagem do Espírito Vicente de Paulo. Então, vejam bem, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. No item 12, nós temos uma lição de Vicente de Paulo, dentro das instruções dos Espíritos. Ele vai dizer assim: sede bons e caridosos. Essa é a chave. Agora vejam bem. Sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Acho que vou ficar só nesse parágrafo. O Vicente de Paulo, que foi um espírito que esteve encarnado entre nós e que se doou, ele se doou no exercício da caridade plena, da beneficência, especialmente para com aqueles mais desvalidos, no caso, crianças e pessoas idosas, onde ele cuidou e fundou e incentivou corações a olhar para essa etapa da existência do espírito no plano físico, quando ele chega a uma certa idade. E hoje, passado tanto tempo dentro da linha de progresso, nós temos um estatuto para o idoso, da mesma forma que nós temos um estatuto de leis mesmo, humanas, não somente para idosos, mas também para as crianças. De tão importante que é essas duas fases, a fase do espírito encarnado, quando ele está na infância, e a fase do espírito encarnado quando está numa idade mais avançada. E é tão interessante isso, que se nós formos fazer uma analogia, há idosos que quando chegam a uma certa idade, eles voltam a ser crianças. Porque eles vão precisar de todos os cuidados que uma criança recém-nascida precisará. E o
idoso, tem muito idoso que ele perde até mesmo a sua capacidade de raciocinar, de ser lúcido, e age como se fosse uma criança. E Vicente de Paulo, ele se doou em beneficência, em caridade, em realizar o bem, chamando-nos a atenção para essas duas etapas da existência do espírito no corpo: a fase da infância e a fase do idoso. São duas fases importantíssimas. E ele diz, no item 12, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo: sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Chave dos céus, não do reino de Deus. Vejam bem. Então, nós podemos entrar no reino dos céus ao exercermos a bondade, a caridade, de forma amorosa, fraterna. Ah, Delano, mas eu não consigo. Por isso nós estamos reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, para aprendermos. Então, o processo de aprendizagem do espírito, ele é trabalhado diante do tempo. Ensina-nos os benfeitores espirituais que o tempo educa o espírito diante da vida. Então, vejam bem. O tempo educa o espírito diante da vida. Essa é uma frase profunda, ensinada-nos pelos amigos espirituais. Se nós formos observar hoje a infância e a idade mais avançada, no caso idoso, olhe uma linha de tempo. Quantas pessoas que, ao chegarem a uma idade mais avançada, começam a fazer uma reflexão da sua existência atual? Quantos avós hoje agem de forma diferente para com os netos do que quando agiam para com seus filhos? O que significa isso? O tempo diante da vida educando o espírito. Quantas reencarnações precisaremos para nos educarmos diante da vida? Ao sermos bons e caridosos, conforme Vicente de Paulo, nós estamos colocando em nossas mãos a chave dos céus. É um detalhe. A chave vai estar nas nossas mãos. Isso quer dizer que eu preciso, com a chave, abrir a porta e entrar. É um outro movimento. Então, eu preciso ter um movimento de colocar a chave em minhas mãos, eu tenho que ter um movimento de chegar a essa porta, de abrir a porta e adentrar. Então, são etapas diferentes. São movimentos diferentes. Mas eu vou ler só mais um pouquinho aqui do Vicente Paulo. Toda a felicidade eterna se encerra nesta máxima. Então, aqui ele avançou. Ele está falando de felicidade eterna. Ele está falando de uma condição onde o espírito ele é feliz. Para que o espírito seja totalmente feliz, ele está no reino de Deus, não no reino dos céus. Fica meio confuso, né? Mas calma que nós vamos entender isso depois com muita naturalidade.
Vamos apenas aqui pegar o ensinamento de Vicente de Paulo. A bondade e a caridade façam que coloquemos em nossas mãos a chave para abrirmos a porta do reino dos céus. Agora, para que atinjamos a felicidade eterna, para que sejamos realmente felizes, onde nada irá nos aborrecer, nenhum tipo de influência negativa irá nos atingir, é preciso atingir em nossa intimidade o exercício espontâneo desta máxima. Amai-vos uns aos outros. Vicente de Paulo está nos ensinando que, para sermos verdadeiramente felizes diante da imortalidade, é preciso amar incondicionalmente. E aí voltamos de novo a essa reflexão. Será que amamos? Ah, Delane, eu amo fulano, eu amo Beltrano, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meus irmãos, eu amo minha esposa, eu amo minha namorada, eu amo meus filhos. Lembremos que esse tipo de amor ele está sendo trabalhado na intimidade do espírito para que ele atinja a felicidade eterna, conforme nos ensina São Vicente de Paulo, quando conseguirmos amar de forma incondicional uns aos outros. Jesus, ele nos ama incondicionalmente. E ao nos amar, ele nos ensina a como trabalhar este amor em nossa intimidade. E é por isso que o evangelista Mateus, Lucas e Marcos vai falar neste fato de Jesus estar dentro de uma das sinagogas, um dia de sábado, observando a intimidade de todos que ali se encontravam, passando em revista todo tipo de pensamento e sentimento, e colocando a justiça a observar a dureza dos corações que ali se encontravam, ele então abre para que pensássemos a respeito da misericórdia, ao relembrar o profeta Oséias. Ide aprendei, misericórdia quero. Capítulo 9, versículo 13. E agora no capítulo 12, versículo 7, se soubesseis. Então, quando nós começarmos a compreender a misericórdia, nós começamos a entrar num alinhamento no campo da justiça e termos mais fraternos, mais piedosos, termos mais compaixão para com os nossos semelhantes. Então, Jesus, neste momento, ele estava justamente trazendo em evidência essa fala de São Vicente de Paulo. Ele estava sendo caridoso, sendo bom, e, ao ensinar, a oportunidade de levar até nós algo maravilhoso e sublime. Quando ele diz assim, vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo 12. É lícito curar no sábado?
É lícito fazer o bem ou o mal? No sábado, você, tendo a oportunidade de salvar uma vida, você vai deixar que essa vida se perca? Então, olhe o olhar misericordioso de Jesus. Essa foi o pensamento que ele captou de todos que ali se encontravam. Porque, veja bem, perguntaram-lhe dizendo, é lícito curar no sábado? Então, os fariseus, os sacerdotes, perguntaram a Jesus se no sábado era lícito curar. Com qual intuito? De o acusar. E aí Jesus fala essa parábola da ovelha. O evangelista Marcos e Lucas não traz essa passagem, mas o Marcos e Lucas coloca: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Versículo 4 do capítulo 3 de Marcos. É lícito fazer o bem ou o mal? Estando ali o ser humano com uma das mãos que é a direita, registrada pelo evangelista Lucas, atrofiada, ele coloca este homem no meio, no centro, para que todos pudessem observar e diz ao homem: estenda a tua mão. O homem estendeu. E ele deve ter feito uma espécie de aplicação de passe, a mão voltou à sua funcionalidade, e aí os fariseus ficaram enraivecidos, a tal ponto de se juntar com os herodianos, conforme registra Marcos, para planejar, para arquitetar a forma como iriam levar Jesus à morte. Olha que questão interessante. Pois bem, lá no livro dos Espíritos, lá no livro dos Espíritos, nós precisamos estar sempre lendo, relendo, estudando. O Allan Kardec faz uma pergunta que é a de número 643, que está na terceira parte, dentro das leis morais, no capítulo 1, que é intitulado Lei Divina ou Natural. Questão 643. Haverá pessoas que, pela sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Essa é a pergunta de Kardec. Há pessoas que, diante de uma posição em que elas se encontram, elas estão impossibilitadas de fazer o bem? Resposta dos Espíritos: não há ninguém que não possa fazer o bem. Então, vejam bem. Não existe aquele que não possa fazer o bem. E eles continuam. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Olha o que os espíritos superiores estão dizendo a Allan Kardec. Só os egoístas não encontram oportunidade de fazer o bem, porque o egoísmo o cega, o orgulho o cega. Perceberam? Continuam os espíritos. Bastará estar em relação com outros, bastará nós estarmos nos relacionando com as pessoas para encontrar ocasião de fazer o bem. Então, a vida de relação são oportunidades de exercitarmos o bem, de sermos bons, de sermos caridosos, de sermos fraternos. É que os Espíritos estão ensinando-nos. E cada dia da vida temos oportunidade de realizar. A qualquer que não esteja cego pelo egoísmo.
ou todos os dias nós temos essa oportunidade de realizar, de fazer o bem, se nós não estivermos enceguecidos pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é só ser caridoso. Agora, veja bem, o que os espíritos superiores estão dizendo a Kardec. Porque fazer o bem não é só ser caridoso, mas ser útil na medida do vosso poder. Todas as vezes que vosso concurso pode ser necessário. Então, não quer dizer que você fazer o bem, ou pensar ou achar que está fazendo o bem, você está exercendo a caridade. É um começo, é um início. Mas realizar o bem de forma espontânea nos dá uma satisfação enorme. E quando nós deixamos de fazer o bem, quando nós deixamos que uma oportunidade de fazer o bem passe por nós, vai chegar um momento para este espírito que ele vai se lamentar. Ou até mesmo, ele vai se envergonhar de si mesmo. Então, nós vamos fechar. E eu vou trazer uma lição de Emmanuel no livro Fonte Viva, que está no capítulo 174 do livro Fonte Viva, que traz o título Mãos Estendidas. Vou fechar por hoje, porque essa mão direita ainda tem muito que falar dela. Por que o evangelista Lucas colocou a mão direita? Por que não colocou a mão esquerda? Já temos aí uma chave, trazida por Jesus. E que Allan Kardec trabalha no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Fonte Viva, no capítulo 174, propõe-nos o título Mãos Estendidas. Ele está fazendo um comentário do versículo 5 deste capítulo 3 do Evangelho de Marcos, quando diz assim: estende a mão, quando Jesus pede aquele homem da mão mirrada para estender a mão. O homem estende, e imediatamente a mão foi restaurada. Emmanuel, ao comentar este versículo, ele traz para nós o seguinte ensinamento: em todas as casas de fé religiosa, há crentes de mãos estendidas, suplicando socorro. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperança e enfermidades do coração. Não seremos todos nós, encarnados e desencarnados, que algo rogamos à providência divina, semelhantes ao homem que trazia a mão seca, a mão mirrada, a mão atrofiada? Presos ao labirinto criado por nós mesmos, eis-nos a reclamar o auxílio do Divino Mestre. Entretanto, convém ponderar a nossa atitude. É justo pedir, e ninguém poderá cercear quaisquer manifestações da humildade, do arrependimento, da intercessão. Mas é indispensável examinar o modo de receber. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Esse espera o dinheiro. Aquele conta com a evidência social de improviso. Aquele outro exige a imediata transformação das circunstâncias no caminho terrestre. Observemos, todavia,
o socorro do mestre a este paralítico, da mão mirrada. Então, ele está colocando o homem como um paralítico nas mãos. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada. E, estendida essa, não lhe confere bolsas de ouro, nem fichas de privilégio. Cura. Devolve-lhe a oportunidade de serviço. A mão recuperada, naquele instante, permanece tão vazia quanto antes. Então, quando Jesus cura, a mão ficou curada, mas continua vazia. Emmanuel está chamando-nos essa atenção. É que o Cristo restitui-lhe o ensejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo, recambiavam as lides redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. A lição é expressiva para todos os templos da comunidade cristã. Quando estenderes tuas mãos ao Senhor, não esperes facilidades, ouro, prerrogativas. Aprende a receber-lhe assistência, porque o divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço. Fica para nós essas reflexões. Então, que Jesus possa nos abençoar por hoje. Nós vamos fechar para que possamos dar continuidade ao primeiro sábado do ano 2021. Uma boa tarde, já boa noite, né, para todos e que Jesus nos abençoe. Muito obrigada, Delano. Foi um estudo muito precioso, importante para todos nós. E eu fiquei aqui pensando como